Salve galera, esse é o canal Loucos por Futebol. Uma pergunta, só uma pergunta. O que você conhece sobre os craques que brilharam no brasileiro? Sobre muitos craques que defenderam camisetas com a camiseta do seu time com honra. Talvez ter passado ou não no seu clube, sabe? O que você conhece sobre esses craques, cara? Gênios que, marcaram época. Marcaram época e muitas vezes nem é lembrado. Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre seis craques que jogaram no futebol brasileiro e eu vou falar para você, muitos deles são esquecidos em lista de melhores jogadores você mesmo, até você mesmo já viu e você simplesmente esquece desses caras. Verdadeiras bandeiras, alguns são bandeiras do clube, tá ligado? Uns representam títulos gigantescos, partidas gigantescas, esquema táticos brilhantes, brilharam em esquema táticos que, pô, jogadores surreais. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo que vai ser muito interessante essa lista. O primeiro que eu vou citar nesse vídeo, cara, é a muralha paraguaia. Mano, esse zagueiro, eu vou falar pra você, ele era sensacional. Ele era coisa de maluco, sabe? Cara, a leitura dele de campo, a leitura que ele tinha de campo, de posicionamento, a lealdade. Mano, ele era conhecido por tomar poucos cartões amarelos, tá ligado? E bem poucos, eu acho que acho que ele tem muito pouco cartão vermelho, cara. Que é o zagueiro Carlos Gamarra. Cara, Carlos Gamarra, mano, ele foi sensacional no Corinthians, sensacional no Atlético Mineiro e sensacional no Palmeiras. Só que no Palmeiras teve alguns problemas de lesão, mas, cara, foi sensacional o Gamarra, cara. Mano, ele foi brilhante nos títulos brasileiros do Corinthians de 98, cara, jogando muito, jogando muito. Cara, pra você ter uma ideia como o Gamarra era sensacional, o Gamarra, ele foi pra Copa do Mundo, acho que de 98, eu acho que ele saiu como o zagueiro que menos fez falta, não tomou nenhum amarelo. Se eu não me engano, foi o zagueiro que não fez falta, não fez falta. Tipo assim, não fez falta, tá ligado? E não tomou cartão amarelo. Cara, o cara jogava literalmente de terno e era um baita zagueiro. Tipo assim, muitas listas que o pessoal faz no Brasil esquecem do Gamarra, tá ligado? Apesar que eu vou falar pra você, mano, se o Gamarra tivesse jogado numa Premier League, se o Gamarra tivesse jogado numa La Liga, Bundesliga, esses outros campeonatos na Europa, o Gamarra estaria na lista de melhores zagueiros. O pessoal ia colocar ele no mesmo nível de Baresi, Maldini, Beckenbauer, tá ligado? Mas o pessoal esquece porque ele jogou no Brasil e jogou muito, honrou as camisas que ele jogou, tá ligado? O cara era extremamente leal, como eu falei antes, o cara jogava de terno e era um zagueiro sensacional, cara. E não tem como, tipo assim, fazer uma lista e deixar ele de fora, porque ele era muito gênio como zagueiro, cara. E, tipo assim, eu acho que é uma das coisas que o Paraguai faz bastante. E faz com maestria, porque sai muitos zagueiros bons do Paraguai, velho. Esse que eu vou falar agora, cara, e ele me causa. Tipo assim, o tratamento que fazem com ele, tipo assim, pra quem gosta de futebol, pra ser sincero, pra quem gosta de futebol, causa um pouquinho de revolta, porque é o seguinte, o cara, ele é brilhante. Mano, ele é brilhante. Ele jogava na lateral, ele brilhava muito. Ele jogava como volante, ele brilhava muito. Ele jogava como meia, ele brilhava muito. O cara jogou de zagueiro, brilhante, sabe? Brilhante, cara. E tipo assim, ele fez história por um clube gigante aqui no Brasil
e o cara não tá nem no hall da fama do clube que ele defendeu, tá ligado? Tipo assim, o cara tem um mundial e três brasileiros consecutivos. Cara, qual é o Brasil, qual é o jogador no futebol brasileiro que tem três brasileiros, consecutivos? É muito difícil. E o cara tem um mundial de clubes que é muito difícil de ganhar. O Palmeiras é o que eu diga, tá ligado? O Palmeiras tá tentando isso daí já faz tempo, mas infelizmente bater de frente com os europeus é osso. Mas voltando ao assunto, o esse volante que eu vou falar pra você, ele era completo, era decisivo, tinha um ótimo passe. Chute de fora da área, ele era brilhante, velho. Ele era brilhante em chute fora da área. Só que é o seguinte, não dava o devido valor pra ele porque o pessoal focava mais na vida pessoal do cara do que ele entregava em campo. O que que ele entregava em campo? Meu Deus do céu, cara. Era surreal, mano. Era surreal, cara. Era surreal. Se precisasse dar carrinho, ele dava carrinho. Tirar a bola em cima da linha do gol, ele tirava, velho. Mano, o cara era sensacional, tá ligado? O cara que eu tô falando é o volante Richarlison, que jogou no São Paulo, Atlético Mineiro. Cara, o cara foi brilhante, cara. Eu acho que, tipo assim, das peças-chave, uma das peças-chave do tricampeonato brasileiro do São Paulo, que foi 2006, 2007, 2008, foi o Richarlison, cara. Mano, o Richarlison era muito brilhante, cara. Era muito brilhante. Muricy, onde que o Muricy colocava ele, ele se destacava. Se eu não me engano, ele foi seleção do campeonato, ele estava na seleção ideal do campeonato desses 3 anos, ou até mais, porque o Richarlison jogou muito. E, tipo assim, ele não é reconhecido nem pela própria torcida do São Paulo. Muitas vezes, tá ligado? Tem gente de São Paulino que concorda com isso, concorda que ele foi um jogador brilhante, sabe? Mas é um jogador que devia ser mais valorizado, porque ele era um volante completo, brabo, decisivo, só que a mídia procurava polemizar o que ele fazia fora de campo, que não tinha nada a ver, porque o que ele entregava dentro de campo era sensacional e Richarlison era um baita volante, que merece respeito e merece estar no hall da fama do São Paulo, porque tricampeão brasileiro, desculpa, não é para qualquer um, não. Esse daqui, cara, eu vou falar uma coisa, assim, na época eu era adolescente e eu queria, mano, eu vou falar pra você, eu queria que ele jogasse no meu time, cara, porque esse era líder nato. Eu vou falar sobre o capitão que virou lenda, mano. Vou falar sobre o Fernandão, cara. O Fernandão, o Fernandão, mano, você é louco, ele era brabo demais. A primeira vez que eu vi o Fernandão jogar foi no Olympique de Marseille, tá ligado? Infelizmente, ele não teve uma carreira, não teve um período tão bom lá, mas jogava muito, sabe? Mas eu vou falar uma coisa pra você. O que o Fernandão, ele, que é um jogador bandeira, assim, de um clube que grande no Brasil, que é o Internacional, cara, é sensacional, cara. É sensacional, cara. E, tipo assim, é difícil de acreditar que, tipo assim, muitas vezes, muita gente faz listas de times ideais, assim, no Brasileirão, de todos os tempos, e ninguém cita o Fernandão. Cara, o Fernandão era o líder nato, cara. Tipo assim, ele era centroavante, só que ele não era um centroavante preso dentro da área. Cara, ele conseguia brilhantemente voltar para marcar, ele conseguia jogar de 10, falso 9. Cara, o Fernandão era brabo demais, cara. E, tipo assim, o nível técnico sensacional, brabo demais, tá ligado? Agora, vou falar pra você, o que que ele fez no Internacional, cara? Que ele é muito ídolo no Internacional, cara. Cara, eu vou falar pra você, mano, ter ele como capitão de um time, na verdade cara, era brabo demais, cara. Brabo demais. Mano, brabo. Se você conseguir, vai no YouTube, procura final do Mundial Internacional em Barcelona, discurso do Fernandão no vestiário. Cara, o que o Fernandão fala com os jogadores, cara, mano, é bagulho de maluco, mano. Eu não sou torcedor colorado, mano. Tipo assim, o Internacional é rival do Corinthians. Não adianta falar que não, mas é rival do Corinthians.
Cara, o bagulho arrepia, velho. Arrepia porque é muito louco, mano. O maluco é muito. Mano, ele entrou na cabeça dos caras e mostrou que dá pra jogar, dá pra ganhar do Barcelona, cara. E tipo assim, ele jogou no São Paulo, foi, mano, foi bem, foi bem. Foi bem pra caramba. A passagem dele no São Paulo foi muito bem. Ele é ídolo do Goiás, um time que ele começou e depois voltou lá pra ter o período do jogo lá, tá ligado? Infelizmente aconteceu um acidente, ele acabou falecendo, tá ligado? Mas falar pra você, ele era muito brilhante, cara. Era muito brilhante e merece ser citado, porque Fernandão era gigante demais. Cara, não, esse jogador era brilhante demais. Esse era brilhante demais, cara. Eu vou falar de um lateral. Cara, ele é lateral esquerdo. Ele poderia jogar com meia. Jogou com meia. Cara, eu vou falar pra você. As passagens que ele teve por todos os clubes, ele foi referência e foi ídolo, velho. Vou falar sobre o lateral esquerdo Kleber. Mano, Kleber era brabo demais. Cara, a primeira vez que eu vi o Kleber foi no Corinthians, cara. E ele jogava, mano, era um lateral que, mano, ele era muito intensivo, porque, cara, da mesma proporção que ele atacava bem, ele defendia muito bem, cara. E era um lateral que ia e voltava com uma maestria legal, tá ligado? E eu vou falar pra você, a passagem dele no Corinthians, no Santos e no Internacional foi marcante demais, cara. No Corinthians foi como só lateral esquerdo. Mas isso não tira o brilho dele, tá ligado? Porque ele jogava muito, tá? Agora no Santos ele jogou como lateral esquerdo e jogou como camisa 10. E, tipo assim, executando essa função muito bem, tá ligado? Muito, muito, tipo assim, num nível gigantesco, sabe? Meu, o Kleber era brabo demais, cara. Era sensacional, cara. E, tipo assim, é um jogador que merece estar na lista de melhores jogadores que já jogou aqui no futebol brasileiro, porque o Kleber era gigantesco, cara. O que ele jogou no Inter também, putz, Marcelo, no Inter ele jogava como camisa 10, cara. Jogava como lateral de vez em quando e jogava como camisa 10, alternava, porque o cara, ele tinha um passe monstruoso. O cara, ele voltava bem para marcar, era um bom marcador, sabe? Ótimos cruzamentos, uma baita visão de jogo. Cara, ele é sensacional. A única coisa que quebrou um pouquinho no Kleber é a época que ele. Tipo assim, a época que ele despontou pro futebol, tá ligado? Que na seleção brasileira tinha Júnior, tinha o Roberto Carlos, tinha muitas variedades. Depois veio o Marcelo. Era muitas variedades laterais, velho, que muitas vezes ele ficava esquecido, cara. E, tipo assim, eu acho que ele não deveria ficar esquecido, porque ele foi um baita lateral esquerdo. Eu tenho que falar do Kleber, mano, que muitos títulos, muitas glórias e, tipo assim, muitos momentos marcantes. Não só por todos os clubes que ele passou, tá ligado? Que ele foi sensacional. Isso que eu vou falar agora, cara, meu, ele, pra mim, ele era um artista da bola. O que esse malandro fazia em campo, cara, era sensacional, cara. Vou falar pra você, a passagem dele pelo Flamengo e pelo Palmeiras, mais pelo Palmeiras, são muito marcantes, cara. São muito marcantes, cara. Infelizmente, ele era o gênio compreendido, velho, porque, cara, por causa de um. Foi um lance de momento, cabeça quente, sabe? Ele ficou de fora da Copa do Mundo Penta, sabe? E, cara, aí, tipo assim, eu vi o que eu via, tipo assim, na Espanha, eu só paro pra assistir Real Madrid. Cara, só que eu parava pra assistir o La Coruña por causa desse cara, velho. Por causa desse cara, por causa dele e do Mauro Silva. Eu tô falando, é o Djalminha, meu. O Djalminha era um baita meia cerebral. Ele era um artista, cara, um baita driblador nato, cara. Eu vou falar pra você, no Brasil, depois do Ronaldinho Gaúcho, do Neymar, pra mim o terceiro maior driblador que eu já vi no futebol é o Djalminha. Ele era imprevisível, cara. Era muito imprevisível. Cara,
Eu não sei como que ele não jogou num time de maior expressão na Europa, apesar que o La Coruña da época brigava lá em cima na tabela da La Liga e brigava na Champions League. Batia em qualquer time que vinha na Champions League, tá ligado? Mas falar pra você, o que o Djalminha jogava, era coisa de maluco, sabe? Mano, ele era um artista mesmo, mano. Mano, ele desfilava em campo, cara. E ele era muito imprevisível. Cara, teve lances que ele mandou lançamento, velho, de carretilha. Cara, é muito difícil isso, cara. E o cara conseguiu, ele era muito genial, cara. Pena que ele ficou de fora do Penta, mano. Eu tenho que citar o Djalminha porque eu era fã dele quando era criança, porque ele jogava muito. Mesmo ele jogando no rival, ele jogava. Mano, eu era fã do cara, mano. O cara jogava muito. E, tipo assim, era brilhantemente. Nossa, sensacional, cara. Djalminha tem que ser lembrado. E para finalizar essa lista, eu vou falar sobre um maestro, um pensador, um time que fazia o time andar, o jogador que fazia o time andar. Cara, ele era sensacional. Eu vou falar agora do Ricardinho. Cara, o Ricardinho foi um meia, um maestro. Literalmente, ele foi um maestro, cara, um regista do meio-campo. E, cara, muitas vezes, muita gente que questiona ele um pouquinho, mano, mas eu vou falar pra você, o pessoal só sentia falta quando ele saía quando ele era substituído, porque ele comandava o meio-campo inteiro. Ele era o cérebro do meio-campo, cara. E tipo assim, ele passou pelo Corinthians, pelo Santos, pelo Atlético Mineiro e pelo Cruzeiro. E as quatro passagens, esses quatro times, as passagens para esses times, foi brilhante, tá ligado? Foi muito brilhante, foi sensacional. E teve uma passagem não tão brilhante pelo São Paulo, mas fazer o quê? Nem tudo na vida a gente acerta. Mas a passagem pelo Corinthians, cara, eu me lembro, que eu era criança, mano. Vou falar pra você, cara. E pra mim, eu posso estar exagerando, mas eu acho que eu não tô exagerando, porque muita gente fala que era o melhor meio-campo, um dos melhores meio-campos do mundo, que era formado por Vampeta, Rincon, Marcelinho Carioca e Ricardinho. E o Ricardinho era o cérebro desse time. Ele que fazia o time jogar, ele que dava os passes, ele que dava os lançamentos geniais, sabe? E ele era mano, ele é um regista brabo demais, sensacional demais, sabe? E eu tenho que mencionar o Ricardinho, cara. E a passagem dele pelo Santos, que foi brilhante também, pelo Cruzeiro, pelo Atlético Mineiro, cara. Mas no Corinthians, eu acho que ele formou um dos melhores meio-campos que eu já vi no Brasil. No Brasil. No mundo, pode ter pode ter alguns questionamentos de alguns comentaristas? Pode ter. Isso aí eu concordo, porque todo mundo tem que ter uma opinião. Mas pra mim foi um dos melhores meio-campos do mundo que eu vi jogar. Um dos melhores meio-campos, tipo assim, jogando. O quarteto era do Corinthians, mano. E Ricardinho era o regista desse time aí, cara. Cara, mas ele era muito maestro. Ele era sensacional demais. Tem que citar o Ricardinho. É, pessoal. E aí, o que acharam da lista? O que acharam desses seis nomes? Gamarra, Richarlison, Fernandão, Kleber, Djalminha e Ricardinho. Fala aí, deixa aí nos comentários o que você achou dessa lista. Seis nomes que provaram que a sua qualidade no mais alto nível do futebol brasileiro, a qualidade deles era sensacional, sabe? Mas que diferentes razões e eles são um pouco apagados da memória recente do pessoal. Talvez é por causa que não era na era da internet, tá ligado? Muitas vezes não era da era da internet, tá? Da era do TikTok, esses bagulho que tem muitos highlights, sabe? Mas talvez seja a hora da gente reescrever essas narrativas, de que demos a esses craques o reconhecimento que eles merecem, porque sensacional. O futebol é feito apenas de, não é só apenas de feito de gols, dribles plásticos, tá ligado? Que é bom pra caramba, tá ligado? Aquele drible plástico. E Djalmin era bom nisso, pra caramba, tá ligado?
mas é feito de dedicação, inteligência, raça e, acima de tudo, talento. E eles tinham de sobra. Esses seis brilhavam muito. Talento é o que, meu, tá ligado? Sensacional. Talento é sensacional. E agora vocês, qual desses jogadores te impressionou mais? Ou que você já viu jogar, tá ligado? Qual você se lembra? Algum lance deles, principalmente outros gênios esquecidos, apesar que eu vou fazer a segunda lista desse vídeo aqui, porque faltou Dagoberto, faltou Mazinho, tá ligado? Faltou Josué, cara, que era bom pra caramba, mano. Faltou Jorge Wagner, que era o lateral esquerdo, foi pro meio-campo. Faltou Paulo Baier, um imparável Paulo Baier, sabe? Que era folclórico no Campeonato Brasileiro, sabe? Então, sem mais delongas, eu vou me despedir aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar. Tamo junto, loucos por futebol. Até o próximo vídeo e falou!